Pois muito diferente de hoje, os jovens são garbosos proprietários da sua casa. Compraram-na com empréstimos bancários especiais, com juros baixos e muita concorrência. Em geral, os pais, porque têm poucos filhos, podem dar uma ajuda para a entrada. 78% da população em Portugal tem casa própria. Uma renda de um bom apartamento, em bom sítio, pode ser de 2.000 euros. E os bons sítios são exatamente os mesmos, tendo Telheiras e o Parque das Nações entrado para o ranking dos mais caros por metro quadrado. Não há comparação nenhuma entre uma cozinha burguesa de 24 de abril de 1974 e uma cozinha burguesa de 2004. A primeira, além do frigorífico e do esquentador, que já iam sendo obrigatórios, pouco mais tinha do que uma máquina de lavar roupa, e ainda havia tanque. A varinha mágica já era uma coisa banal, a torradeira era de torrar de um lado de cada vez, com grande risco de queimar, e a máquina de bater bolos, um pequeno luxo. Daciano Costa era um dos designers mais considerados. Em 2004, quanto mais tempo as pessoas tiverem para si, melhor. A indústria dos eletrodomésticos esforçou-se bastante nestes últimos 30 anos para permitir que não se perca tempo com tarefas que podem ser feitas por máquinas. Philippe Starck é um dos designers mais conhecidos.
regime da ditadura impunha a censura em todos os meios culturais. A televisão e os jornais estavam todos os dias sujeitos ao lápis azul. Havia jornais da manhã e da tarde. À tarde saíam dois que eram contra o sistema: Diário de Lisboa e República. A crítica de televisão mais temida era feita no Diário de Lisboa por Mário Castrinho. O único jornal semanário era o Expresso. A Gente e a Flama eram as revistas de gente bonita. E os colonáveis, na altura, eram quem pertencia ao mundo do espetáculo e quem ia a festas. A Crónica Feminina, que não tinha fofocas e era dirigida a senhoras donas de casa, ensinava etiqueta e receitas. Havia uma única estação de televisão, a RTP, que, por ser única, transmitia as conversas em família do primeiro-ministro Marcelo Caetano e, no dia 25, o golpe de Estado. Era a preto e branco e só abria 2 horas à hora do almoço e ao fim da tarde. Pagava-se uma taxa. Sobre este assunto, toda a gente sabe que em 24 de abril de 2004 não há censura. E às vezes nem bom senso. Mas isso é o que a democracia tem de melhor. É a liberdade de se ter mau senso. Não há jornais da tarde, mas há muitos jornais diários e semanários e revistas cor-de-rosa com fartura. Três estações de televisão a cores e 4 canais terrestres informam e entretêm 24 horas por dia. Há canais de cabo e digitais. Mário Castrinho faleceu entretanto. Milho grosso, a sombra do milho grosso. Ai, namorei um rapazinho. As mercearias eram um negócio próspero. Vendiam banho a peso e tudo o que era preciso. Ricos e pobres podiam ter conta. Pagava-se no fim do mês. O Apolo 70 era praticamente o único centro comercial que existia em Lisboa e os supermercados chamavam-se Pão de Açúcar. Hoje é o que se sabe. As mercearias passaram a chamar-se comércio de bairro e estão em extinção. Os supermercados cresceram ainda mais e tomaram o nome de hipermercados. Os centros comerciais substituíram a baixa. Em 1974 existiam 45 km de autoestradas. Da atual A1 apenas estavam construídos os troços que ligavam Vila Franca de Xira a Sacavém e Carvalhos a nó de Santo Ovídio. A Ponte Salazar era o nome da atual Ponte 25 de Abril, que sempre foi conhecida por Ponte sobre o Tejo. O metro tinha a alcunha do decímetro, por ser tão pequeno,
Tinha apenas 20 estações e um bilhete simples custava 10 cêntimos. A Companhia Carris, de capital britânico, geria os autocarros verdes, de 1 ou 2 andares, e os elétricos, amarelos. Os bilhetes tinham preços diferentes, consoante as zonas, mas o máximo era de 13 escudos e 50 centavos e eram comprados a um cobrador que viajava dentro do autocarro. Não havia passe social. O parque automóvel não era como agora. A maioria dos portugueses não tinha carro. Só se podia tirar a carta aos 21 anos, a menos que os pais aceitassem emancipar os seus filhos. Era com essa idade que se era maior. Não era obrigatório ter seguro e o carro da moda juvenil era o Diane e custava uma fortuna, 75 contos, 375 euros. O BMW 2002 era o carro dos meninos ricos. A gasolina custava 9 escudos e 50 centavos. Hoje o país está ligado por 2002 quilómetros de autoestradas. A Companhia Carris foi nacionalizada, os autocarros passaram a ter só um andar e são painéis de publicidade ambulantes. Os elétricos têm ar-condicionado, muitos são conduzidos por senhoras que dizem os nomes das paragens por um altifalante e o bilhete custa 1,30 €. O metro tem 41 estações, tendo sido muitas decoradas por artistas considerados. E um bilhete simples custa 65 cêntimos. O passo social é sofisticadíssimo, é eletrónico e permite uma série de pacotes de acordo com as necessidades. O parque automóvel é diversificado. Há muitos carros da moda juvenil. Os jovens ricos gostam de BMW e as carrinhas são as preferidas. O seguro de carro é obrigatório. A carta tira-se com 18 anos e a gasolina custa 1,06 €. Arrumar o carro é difícil e caro, mas ninguém desiste. As férias não eram pagas e nem todas as pessoas tinham direito a férias. Os mais privilegiados iam para a praia, os menos afortunados para a terra. As viagens não eram democratizadas, já havia excursões, mas muito poucos podiam dar-se ao luxo de as fazer. As crianças não podiam sair do país sem autorização do pai, mesmo que fossem com a mãe. Mas a mãe não precisava de autorizar quando se deslocassem com o pai. Portugal não tinha relações diplomáticas com os países do leste europeu, nem com nenhum país de regime comunista. Londres era um dos destinos mais apetecidos, sobretudo pelos jovens finalistas dos liceus. Paris, a cidade mais escolhida para os que eram obrigados ao exílio. A Espanha não era grata e o Brasil quase inatingível. A TAP voava para poucos destinos e chamava-se Transportes Aéreos Portugueses. E tinha a alcunha de Take Another Plane, apanhe outro avião. Viajar é hoje uma coisa quase natural para um grande número de portugueses. As autoestradas fazem com que as viagens de automóvel se tenham tornado muito mais rápidas. As tarifas aéreas adaptaram-se a passageiros com menos poder de compra e que foram perdendo o medo de voar. Os destinos exóticos são os que mais apetecem aos portugueses do século XXI e até há quem promova viagens a pé. Os finalistas dos liceus vão para a República Dominicana. Cabo Verde, entretanto independente, também é um país para grandes férias. Cuba está na moda e o Brasil tornou-se mesmo o país irmão. Há quem vá a Madrid, Paris ou Bruxelas de manhã e volta à noite. A TAP passou a chamar-se TAP Air Portugal e voa para 22 países. Criaram-se companhias aéreas privadas. Já ninguém leva o garrafão nem os chouriços para onde quer que vá.
Apesar de muitos quererem fazer crer que no dia 24 de Abril se lia muito em Portugal, a verdade é que a percentagem de analfabetos era de 26%. Pois se não sabiam ler, como é que liam? Todos os livros e discos estavam sujeitos à censura. A Buchholz era uma livraria alemã que vendia livros estrangeiros e onde era possível adquirir alguns dos proibidos. No Chiado havia livrarias bonitas, com grande tradição. A Sá da Costa, Portugal, Bertrand, e claro que não havia livros a vender nos supermercados. A Europa América foi uma das primeiras editoras a fazer coleções de livro de bolso e o Círculo de Leitores, o único que vendia por catálogo. Alexandre O'Neill era o poeta da moda. David Mourão Ferreira e Cardoso Pires eram bastante apreciados. Enid Blyton era a escritora dos pré-adolescentes com os seus 5 e Clube dos 7. Em 24 de abril de 2004, a percentagem de analfabetos é pequena, cerca de 10%. Lêem-se poucos livros, é certo, mas a verdade é que a FNAC é um negócio próspero. Até os hipermercados entraram no negócio dos livros e mesmo os jornais de referência distribuem-nos a preços módicos e parece que as suas vendas aumentam cada vez que o fazem. As livrarias do Chiado perderam o seu glamour e nasceram outras, em centros comerciais, em lugares inusitados. Algumas continuam a ser pontos de encontro, como a Ler Devagar. O Círculo de Leitores ainda existe e a Europa América continua as coleções de bolso. Enid Blyton desapareceu das casas dos leitores pré-adolescentes e o seu espaço foi ocupado pela coleção Uma Aventura de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. No dia 24 de abril de 1974, os casais unidos pela Igreja estavam impedidos de se divorciar. Um acordo entre o Estado português e a Igreja Católica, feito em 1940, a Concordata, não permitia que quem se casasse pela Igreja se divorciasse, nem que se voltasse a casar, mesmo apenas pelo registro civil. Se o casamento corresse mal, o casal separava-se e, se refizesse a sua vida, não poderia casar. Os filhos dessa segunda ligação eram considerados ilegítimos. Não havia divórcio de comum acordo, todos os divórcios eram litigiosos. No dia 24 de abril de 2004, há muitos casamentos católicos, mas também há muitos que são apenas pelo registro civil. E todas as pessoas que se casem, quer seja pela Igreja, quer seja pelo registro, podem divorciar-se e voltar a casar civilmente. E é evidente que todos os filhos são legítimos. O telefone, em 1974, ainda era bem raro. Quando se mudava de casa, era um sarilho para se conseguir ter telefone. As cabines públicas tinham um sistema de moedas que convidavam ao assalto, porque estavam sempre todas estragadas. As chamadas internacionais eram pedidas à telefonista. As pessoas escreviam cartas. Até havia os aerogramas para quem queria escrever aos soldados que estavam nas colónias. Mandavam-se telegramas de telexes. Muito falamos nós hoje em dia.
através de aparelhos vários e inimagináveis em 1974. 2004, odisseia na comunicação. Telemóvel, instant messenger, e-mail, videofone, tudo nos serve para ir a correr contar a alguém, mesmo que não interessa nada. De qualquer modo, achamos que não houve aumento da percentagem de má língua, apesar de podermos comunicar o triplo. Nos anos 70, as calças à boca de sino, as camisas justas com colarinhos compridos eram a farda dos rapazes que usavam bigode. Era a moda iê-iê. As senhoras vestiam mini-saia, tecidos às balas e cores garridas. As lojas disputadas eram os Porfírios, na Baixa, a Tara, em Cascais, e a Migacho. Os homens iam à Delfieu. Ana Maravilhas era a modista, ainda não se chamava estilista, das senhoras da sociedade. E o pronto a vestir de luxo era na loja das meias. Ana Salazar tinha 2 lojas e vendia roupa importada de Londres. Os jovens citadinos adoravam a moda hippie. Quanto a cabelos, quanto mais alto, melhor. E para os espetar o mais possível, nada mais indicado do que a famosa laca. Hoje a mini-saia voltou à moda e as cores garridas estão na primeira linha. A loja que mais seduz os jovens é a Zara, que tem batido tudo e todos. Para os mais chiques a Stivali e o Armani, a moda Lisboa é um acontecimento e os estilistas portugueses conseguiram criar excelente reputação. Falar de política em Portugal em 24 de abril de 1974 era difícil. Havia muito para dizer, mas não se podia dizer nada a toda a gente. Não havia partidos, nem eleições por sufrágio universal, nem sequer eleições livres. Não havia liberdade de expressão, nem de reunião. Havia uma polícia política que, ao contrário do que às vezes se quer fazer crer, não era para brincadeiras, embora brincasse com a vida das pessoas. Havia presos políticos e exilados. Havia manifestações de estudantes que acabavam com cargas de polícia e a guerra colonial. Portugal era uma ditadura. Nada como hoje. Há partidos e liberdade de expressão e reunião. Há eleições livres por sufrágio universal. Não há presos políticos nem exilados. Portugal é uma democracia. Em 24 de abril de 1974, o futebol era o desporto rei. Dizem as más línguas que o regime apoiava o Benfica. Nesse ano foi o Sporting que ganhou o campeonato e um grande derby era entre o Sporting e o Benfica. O Futebol Clube do Porto mal aparecia. O Belenenses era uma equipa respeitada e a Académica a equipa dos estudantes. Eusébio ainda brincava com a bola, mas Artur Jorge e Humberto Coelho eram jogadores que se destacavam. O jovem jogador promissor dava pelo nome de Nené. José Maria Pedroto, o selecionador nacional.
Em 2004, Scolari, um brasileiro, é o selecionador nacional e Deco, também nascido no Brasil, naturalizou-se português para fazer parte da seleção. O Futebol Clube do Porto faz roer de inveja todos os outros, são os primeiros na corrida ao título nacional e estão nas meias finais da Liga dos Campeões. O Belenense e a Académica, embora na primeira divisão, não causam emoções. Portugal vai ser o anfitrião do grande evento futebolístico, o Campeonato da Europa, mais conhecido por Euro 2004. Figo é o jogador mais internacional. Portugal, além de receber jogadores do mundo inteiro, também manda jogadores para o mundo inteiro. Mas o desporto português não é só futebol. O atletismo tem grandes campeãs, como Fernanda Ribeiro e Carla Sacramento, e campeões, como Rui Silva e Francis Obicoelo. Carlos Calado salta que se farta. Nuno Delgado é a medalha de bronze de judo das últimas Olimpíadas. Naide Gomes ganhou o campeonato do mundo do pentatlo e o país à beira-mar plantado dá frutos. Manuel Centeno é campeão do mundo de bodyboard. No dia 24 de abril de 1974, morreram certamente pessoas de todas as convicções religiosas, mas nem todas podiam escolher o ritual do seu fim. A cremação não era proibida, mas os fornos crematórios não funcionaram e nunca houve qualquer preocupação em os arranjar. Em 24 de abril de 2004, a cremação passou a fazer parte dos rituais fúnebres dos portugueses que a quiserem, e os cemitérios também se tornaram mais bonitos. Na morte, como na vida, o 25 de abril de 1974 deu-nos a alegria de poder escolher. Para mim o 25 de Abril deixou-me assim um bocado estupefacto, porque eu não estava preparado para o 25 de Abril. A minha juventude foi ouvir dizer mal dos judeus e dos comunistas, eu não estava preparado, não fiz como o outro povo que começaram, se calhar, a pensar que iam todos ter casas ou coisa assim, não estava preparado, pronto, senti-me assim um bocado indeciso. Talvez tenha cometido alguns erros que me vieram a prejudicar na minha vida. Fui dos últimos soldados a vir, eu e outros também que foram naquele tempo, não é? Em 73, fui dos últimos soldados a ir para a África e dos últimos a vir. Quando fui de parar com uma guerra silenciosa e quando vim de parar com outra psicológica. A sociedade parece que me está a dar, pronto. A sociedade, isto é a classe mais baixa, porque as pessoas mais altas dão-me algum valor, porque há muita burocracia. Hoje estou mais habituado à política de agora, não é? E digo que
pronto, nós até estamos 100 vezes melhor, né? Só que as pessoas não se governam nem se deixam governar, né?